agradecemos aqui a fala da Alana. Minha presidenta, gostaria de... Todos já falaram, gostaria de ver se fica facultada aí a palavra, mais alguém que... O Marcos, será um prazer, Marcos, ouvi-lo. Marcos Terena, lá, é um líder que também temos todo o carinho. E ele é esportista, viu, Thomas? Muito obrigado, senador Wellington. Eu já tinha comentado, inclusive, da sua pessoa com a gurizada aqui. Ele é o nosso senador indígena, Wellington Dias, é o único senador lá do Piauí, que o Ronald, que eu falei para vocês, que trabalha. Então, é ele que é o nosso senador. Depois vocês pegam o cartão dele aí para ficar cobrando, porque ele é o nosso patrício também. O único senador aqui do Congresso Nacional que é nosso parente, né? Prazer também conhecer a senadora, né? Companheira de partido também. E agradecer também ao senhor Gary, já conversei com ele sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que nós vamos fazer o ano que vem aqui no Brasil. Nós vamos reunir 22 países com apoio das Nações Unidas. Na ONU também tem um sistema chamado Jogos Mundiais pela Paz, né? Então, eles também estão apoiando, e é uma iniciativa dos índios brasileiros, né? É uma criação nossa, que são jogos tradicionais de cada povo. Também o arco e flecha, que a gente disputa entre uma aldeia e outra. E nós vamos reunir 22 povos indígenas do Brasil também. E vamos ter, claro, o futebol para a mulher, futebol para o rapaz também. E vamos ter também até um beisebol, a pedido dos índios da Nicarágua, do Panamá, da Colômbia, Venezuela, Estados Unidos. E, claro, nós não jogamos beisebol aqui no Brasil, mas nós vamos treinar uma equipe de índios também para enfrentar esses outros países. Então, vai ser um grande evento. Quero falar isso, estou começando a falar isso porque ele falou do esporte, né, do handebol, por exemplo, que não é muito costumeiro aqui no Brasil, mas que os próprios indígenas estão começando. E uma coisa muito importante é destacar que o esporte tradicional indígena, ele não tem juiz, geralmente. As lutas não têm juiz, porque não se trata de quem ganha, quem vence, mas sim de respeitar a cultura, a tradição, a espiritualidade também. E nós conseguimos fazer durante todo esse tempo, esse trabalho, sozinho. Ninguém entra lá, nenhuma ONG entra lá para dar opinião, a FIFA não entra, né? E nós não deixamos, porque quando o esporte do branco, a opinião deles entra no nosso meio, estraga os nossos valores. A gente pode mudar de cultura, né? Estou vendo vocês assim, tudo arrumadinho, né? Mas também, claro, lá na época das festas, como eu vou visitar agora o Rio Gregório, que é a terra ali do menino ali, onde vai haver uma grande celebração espiritual, cultural, que eles fazem anualmente, durante o mês de agosto. E em 1980, eu desci com um avião lá naquela aldeia. Era uma pista muito difícil de descer, né? Mas nós descemos e decolamos ali na beira do rio, para mostrar. Só para lembrar que ele é piloto, viu? Eu sou piloto e voei muito, conheço Tarauacá, né? Dormi muitas vezes. Realmente é longe da aldeia, Tarauacá. E também queria salientar para vocês, que são jovens, né? Tudo que vocês falaram aqui é importante para que vocês têm que ser o porta-voz das nossas autoridades, dos nossos chefes. Hoje em dia, eu percebo que aqui em Brasília vem muita gente e coloca um cocar na cabeça e já vira índio, já vira cacique, já vira líder. E pelo que vocês falaram aqui, eu também sou índio tradicional, terena do Pantanal, tudo que vocês falaram aqui tem a ver com a terra, tem a ver com a nossa cultura, com a nossa tradição. Então, em 81, quando eu cheguei aqui, eu criei uma frase, porque isso que você falou do preconceito, que a jovem Alana, que eu estou conhecendo agora, falou do preconceito,
o pessoal dizia, você tem que estudar só até... Chamava ginasial naquele tempo, né? Não sei o que corresponde hoje. E a gente dizia, não, a gente quer ir na universidade. Não, o índio não pode ir na universidade. Então, eu criei uma frase para eles, para esses brancos, como nós chamamos. Eu posso ser o que você é, mas sem deixar de ser quem sou. Então, eu espero que vocês sejam realmente assim, grandes guerreiros, usem a inteligência, usem a caneta, aprendam a cultura do homem branco, para que a gente possa se defender e defender melhor o nosso povo, que está lá na aldeia, né? Que está lá na comunidade. Então, eu agradeço essa oportunidade, senador, senadora, agradeço também a presença da Unicef, e vamos conversando. Não se preocupe muito com o preconceito, né? Ele fere a gente, né? Machuca a gente, mas exatamente quando a gente está lá embaixo, assim, se a gente desistir, quem vai falar por nós? Então, nós não podemos desistir, desanimar, e vamos superar esse preconceito usando a própria arma do mundo ocidental, que é a universidade, o diploma, mas nunca esquecendo a nossa identidade. Cada povo tem a sua identidade, seu pajé, seu cacique, e o principal é o que nós temos que fazer política. Nós temos que usar a nossa sabedoria, nosso conhecimento para fazer política. Isso que também que a Alana lembrou. Quando nós estamos debatendo aqui a questão da criança, do adolescente indígena, lá os deputados estão querendo derrubar a Convenção 169. Daí a importância das Nações Unidas, a importância de debatermos isso em Genebra. Vocês têm que ir para Genebra um dia, defender o ponto de vista, como eu fiz no passado, para garantir a declaração, o Fórum Permanente. Inclusive, hoje eu quero terminar dizendo que eu sou membro do grupo de trabalho para a gente criar aqui no Brasil a primeira universidade intercultural indígena. Então, muita gente diz assim, mas o índio já tem bolsa de estudo, ele já entra com cota na universidade, por que vocês querem universidade? Sabe por quê que nós queremos a universidade do índio? Para a gente ter poder, ter um reitor índio, colocar o nosso conhecimento tradicional dentro da universidade, mas também aprender biologia, aprender ciências. Não tem a universidade do católico? O católico tem a universidade deles. Não tem a universidade do protestante? Eles têm. Os militares também têm. O MST tem a universidade deles. Os negros têm uma universidade deles. Por que nós, índios, não podemos ter? Então, a gente conta com o apoio de vocês nesse trabalho também. Então, muito obrigado, senador. Nós aqui agradecemos esse grande líder nacional, Terena. Vejam só, se me permite aqui, minha presidenta, dos depoimentos que nós ouvimos, o que nós podemos encaminhar daqui, desse encontro, primeiro saudar e dizer da importância dos depoimentos que ouvimos aqui. Importante essa presença de termos aqui como foi dito, diretamente, né, da juventude indígena, ou seja, de não ser através de intermediários, de ser direto. Hoje nós tivemos no plenário do Senado, tem lá a discussão, não é, da PEC 215, da 169, que aqui tem de tudo, aqui representa todos os pensamentos do Brasil, e é por isso que eu reforço essa necessidade da gente ter a participação política. Quando a gente diz, eu não vou me meter em negócio de política, eu não vou participar, alguém vem e faz por a gente. Então, aqui tem os diversos pensamentos do país. É a democracia. A democracia permite, por mais absurda que possa parecer para alguém, mas aqui tem as várias linhas de pensamento. Bem, mas tivemos hoje no plenário do Senado também um momento de comemoração dos 15 anos da luta do programa voltada para a área de produção de alimentos na agricultura familiar e, inclusive, mais recentemente, tem uma parte específica voltada para a população indígena, que ainda é pouco conhecida na minha visão. Hoje mesmo eu chamava a atenção dos avanços que tivemos em direção às comunidades quilombolas. As Nações Unidas participam desse evento. Eu dizia, na própria mesa, não é, que tínhamos ali, não tínhamos a legítima representação dos povos indígenas.
tinha a representação dos agricultores familiares de assentamento, tinha a representação das Nações Unidas, mas faltava a representação da população indígena. Então, a proposta que a gente quer trazer aqui aqui vai ser produzido um relatório, tudo que vocês falaram e foi gravado com imagens então isso vai resultar em um relatório, em um texto. A equipe aqui da comissão vai produzir e vai ter aí um trabalho de captar as várias propostas que aqui foram citadas. Pelo que nós acompanhamos aqui com a assessoria da comissão, nós devemos encaminhar esse relatório para o Ministério da Educação. Surgiram aqui várias propostas, eu mesmo anotei algumas importantes. A necessidade, como foi lembrado aqui, de ter a Universidade do Índio, e eu defendo, como a gente viu aqui, em muitos lugares, mesmo no Acre, onde tem a presença do ensino médio, que só vai até, pelo dito aqui, até o 2º ano. Eu gostei muito dessa ideia de se pensar uma alternativa, não é, como uma casa de estudante indígena, uma república indígena, que foi levantado aqui pelo Rafael. Eu acho importante esse caminho, ou seja, nós temos hoje uma rede que tem o Pronatec, que é um curso para quem parou de estudar em algum momento. É preciso que ele não seja apenas genérico, que ele seja dado à população indígena a liberdade de escolha, mas também que seja debatido para que tenham cursos que levem em conta, que respeite as tradições, não é, e as necessidades dos povos indígenas. Ou seja, às vezes você pensa nos cursos pensando nas cidades, mas não são pensados ali as tribos, pensando, não é, nas nações indígenas, enfim, nas necessidades da própria população indígena. O ensino técnico, nós temos hoje o Instituto Federal, que é uma rede pública federal, da mesma forma que a Universidade Federal. Nós temos sustentado aqui, Marcos, a necessidade de ter um Instituto Federal indígena, voltado, especializado nessa qualificação. Ou seja, para que, eu acho que o mais importante é poder ter a possibilidade de se ter esse intercâmbio entre aquilo que é o dia a dia da população indígena com os programas tradicionais de educação, tanto num curso como esse técnico, como tem o ETEC, que é um outro modelo que é possível ser ministrado na própria tribo, na própria comunidade indígena. Ele é um modelo que é um misto de à distância e presencial. Eu creio que é o curso que é mais fácil para respeitar a língua, para respeitar as tradições e para chegar às comunidades em qualquer parte do Brasil, porque ela é feita de uma forma através de satélite, que é um misto de à distância com presencial, com grande êxito, além, é claro, da universidade indígena. Aqui foram levantados temas também do Ministério da Saúde. Eu acho que é importante a gente encaminhar ao Ministério da Saúde, desde a política sobre drogas, e que envolve outros ministérios também. Aqui também eu creio que a Secretaria Nacional da Juventude, considerando que aqui foram apresentadas algumas alternativas, a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, o Ministério da Justiça, nós vimos aqui os casos de violência, de exploração sexual, da própria presença do traficante e outras formas de violência, no caso da saúde, a gravidez cedo, enfim, várias outras. E a demarcação da terra, tá certo? Que é, com certeza, o ponto que vários aqui citaram. O envio aos governadores dos estados, por exemplo, ao governo do Acre, nós podemos, um governo do meu partido, aliás, o partido da senadora Ana Rita também, o senador Tião Viana, para que se encontre uma solução para essa parte relacionada ao ensino médio. Foi colocado, pelo que eu entendi, como positivo
já ter escola com professores indígenas, enfim, mas falta o material, falta as condições da qualidade da educação e falta a presença ou do terceiro ano lá na comunidade ou, juntamente com ela, a presença de locais em que o estudante possa ser recebido. Eu gostei muito da ideia de não só a Caixa Econômica, mas órgãos públicos poder abrir oportunidades de estudo para ter bolsa, para ter uma condição saudável de renda. Aqui também eu creio que é importante encaminharmos ao presidente do Senado Federal e à presidência da Câmara, me permitam, além deles, para os líderes de partidos. Nós temos um colégio de líderes que é quem decide qual é o projeto que vai ser pautado. Vão priorizar a PEC 215 ou não? É o colégio de líderes. Nós tratamos aqui, na última manifestação que tivemos aqui, negociamos com a presidência da Câmara e do Senado de retirar da pauta da prioridade várias leis, projetos de leis e PECs que aqui estavam colocados, tirando direitos da população indígena. A CEPI foi colocado aqui, a linha do preconceito. Me permita só, Marcos, aqui lhe dizer que eu acho que precisa sim ter reação, precisa ter reação. O que eu quero aqui chamar a atenção? Exploração sexual, preconceito, racismo, enfim, ele precisa ser tratado onde ele existe. Ou seja, eu acho que uma coisa que foi dita aqui pela Alana, eu acho que é muito séria, é que a CEPI precisa se estruturar para lidar com o tema da população indígena, presidente. Eu acho que nós podemos tratar com a ministra Ideli, aliás, a ministra Ideli é dos Direitos Humanos, a ministra Luísa Bairros, para que a gente possa estruturar, tratar com a presidenta Dilma, para que a gente tenha a condição de estruturar melhor a área, cuidando dessa área. E a Secretaria também da Mulher, também acho que é uma outra área fundamental também para os temas que aqui foram citados. Esquecemos algum? Eu creio que não, né? Eu creio que nesses pontos nós temos que tratar. Mas eu quero aqui finalizar, já falei demais aqui, mais do que os 5 minutos, mas eu queria finalizar. Eu fiquei feliz em ouvir aqui em 3 depoimentos um ponto que é fundamental. Eu tenho aqui sustentado que existe uma discriminação de governos em relação aos povos indígenas no que tange à composição dos governos. Não vejo de outra forma. E aqui eu estou citando diferentes partidos, diferentes governantes que tivemos. Não tem como a gente ver com naturalidade não ter ninguém dos povos indígenas em áreas como a FUNAI, para dirigir a FUNAI, em áreas vinculadas à coordenação da saúde indígena no Ministério da Saúde, na coordenação da área que cuida das terras indígenas, no Ministério da Justiça, no INCRA e em outras áreas. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos, que eu acho que essa é uma pauta, veja aqui, que hoje quando a gente conversa, quando a gente trata com porta-vozes, a gente tem o tema das terras, tem o tema da violência, tem o tema do suicídio, tem vários temas. Mas quando a gente fala, quando a gente escuta de líderes dos povos indígenas, os naturais, nós passamos a ver a importância dessa pauta. Eu ouvi lá no Tocantins, nos últimos Jogos Indígenas, o que tinha escutado anteriormente no Rio de Janeiro, também dos povos indígenas. Nada sobre nós sem nós. Ou seja, a necessidade da presença, da representação dos líderes indígenas nas decisões sobre eles. Tenho dialogado com a presidenta Dilma e com ministérios dessa área, senadora Ana Rita. Mas eu acho que esse é um ponto fundamental. Por isso que eu acho que é importante sair daqui da juventude indígena, também um documento à presidenta da República, à presidenta Dilma, porque só o presidente da República tem esse poder
de decisão sobre isso. Então, acho fundamental que uma pauta como essa, de ter... Né, hoje nós temos, dentre a população indígena, pessoas com ensino médio, com ensino superior, com pós-graduação. Então, qual é a justificativa, então, já que não tem mais o argumento que sempre botava na nossa cara do conhecimento técnico, por que não se cumpre, não é, com a participação? Eu tenho sustentado a necessidade para o patamar que nós estamos, eu quero ver se há concordância de vocês sobre isso, no patamar em que o Brasil está, pela mesma necessidade que a gente sentiu em relação aos sem terra, o que aconteceu? Ter um Ministério da Agricultura, mas ter um ministério exclusivo para cuidar da reforma agrária, para cuidar de quem não tem terra. Se sentiu a necessidade de dar um tratamento especial à mulher, por isso que se criou o Ministério que cuida da área das mulheres. Se sentiu a necessidade, e foi, aí eu preciso reconhecer aqui, mais da população afrodescendente, a população negra, da gente ter o Ministério, não é, da Igualdade Racial, que, teoricamente, é para cuidar de todas as áreas, mas predominantemente cuida da área da população afrodescendente. Então, eu cito aqui esses exemplos para dizer que eu acho que precisa, no estágio que está o Brasil, ter um órgão político, um órgão que senta na mesa dos outros ministros, junto com a presidência da República, junto com o presidente da Câmara e do Senado, junto com, enfim, os outros níveis de governo, e toma decisões, ter ali um assento para cuidar especificamente da pauta indígena. Então, a consulta que eu faço é se é possível avançar além do que já existe, de se ter. Nós estamos tendo esse ano eleição para presidente da República. Acho que é importante que seja encaminhado aos partidos, seja encaminhado aos pré-candidatos à presidência da República a pauta do compromisso para que a gente tenha no Brasil, não é, um ministério para cuidar da área da população indígena. Queremos que um dia a gente não tenha problemas nem para precisar de nenhum desses ministérios específicos, mas essa não é a realidade atual. E eu consulto aqui se é possível incluir, tá certo, também esse ponto. Deu para entender? O que é que vocês acham? É possível? Pode sim. A opinião de Unicef, não dos povos indígenas do Brasil. Pode ser uma boa ideia, sim, mas umas palavras de precaução, porque tem alguns países que têm criado ministérios para assuntos indígenas, Ministério de Educação e Ministério de Educação para indígenas, saúde para indígenas, etc. Quando se cria uma instituição que é a única responsável, ela, muitas vezes, em outros países, não estou falando do Brasil, de outros países, termina com um orçamento menor, com poder menor, e todos os demais instituições, ministérios, dizem, não, porque eles cuidam dos indígenas, então eu não tenho que fazer nada. Então, falando mais bem dos exemplos que você bem mencionou, a Secretaria de Políticas da Mulher, exatamente. Secretaria da Presidência para os Direitos Humanos, Secretaria que vê a inserção das políticas nos ministérios que implementam, mais bem o modelo que nós, que operamos em 190 países do mundo, temos visto com melhores olhos, como para produzir esses resultados. Alguém que se pode velar pelos interesses dos povos indígenas que muitas vezes são esquecidos, mas não uma entidade para implementar, que em muitos países resultou mal. Agradecemos, e é exatamente isso. Na verdade, vejo que os exemplos que eu citei são de secretarias para as políticas. A execução da educação vai ser para o Ministério da Educação. Agora, ela tem status de ministério, por isso que eu chamei aqui de ministério. Ela tem, exatamente por isso aqui, em pé de igualdade, discute com todos os membros da equipe de qualquer governo.
Eu queria... Senadora Ana Rita, em seguida a Lana. Eu queria já fazer uma fala, porque eu vou ter que atender, tem umas pessoas me esperando. Eu só queria, primeiramente, agradecer novamente a presença de todos vocês. É a segunda vez que a CDH recebe aqui a Unicef, né? No primeiro momento foram com crianças aqui do DF, se eu não estou enganada. Hoje é com crianças e adolescentes indígenas, que trazem uma pauta muito importante. Alguns encaminhamentos serão feitos, aqui o senador Wellington já relacionou esses encaminhamentos. Agora, é muito importante que a Comissão de Direitos Humanos continue atenta a essas demandas que vêm dos povos indígenas, não só dos adultos, dos caciques, que nós já tivemos a oportunidade de receber a população indígena diversas vezes na Comissão de Direitos Humanos, mas que nós possamos também ter sempre esse espaço para ouvir também crianças, adolescentes, as mulheres, que têm as suas demandas muito específicas. Agora, senador Wellington, quanto a essa sugestão que o senhor está apresentando, eu acho que merece, sim, uma reflexão. E eu tendo a ter o mesmo raciocínio do senhor Guerri, porque quando se pulveriza demais, as responsabilidades elas acabam não sendo muito... eu acho que a gente pode caminhar talvez na contramão do que se quer construir no país. As políticas públicas elas precisam ser intersetoriais e todos os ministérios têm que se responsabilizar, têm que ter como meta atender toda a população. Então, a população indígena ela precisa estar presente em todos os ministérios. A cultura tem que ter um olhar para essa área, a saúde, a educação, né? A direitos humanos, as mulheres, enfim. Agora, é importante que nos seus planos de trabalho, nas suas metas a serem atingidas, essas demandas elas precisam estar contempladas, sim. Então, acho que o nosso papel é cobrar do governo uma atenção cada vez maior à população indígena. Eu acho que nós temos uma dívida muito grande com a população indígena, assim como com a população trabalhadora rural, que são as reformas, né? A reforma agrária, a demarcação das terras indígenas, que é uma demanda que precisa ser resolvida, né? Sabemos que isso ainda é um problema muito grande. Então, acho que tem algumas demandas importantes que determinados ministérios têm que se responsabilizar sobre isso. Agora, o que nos se refere às políticas públicas, precisamos, sim, ter um espaço, um órgão interno, a FUNAI, né, deveria ser esse órgão, né, de estar cobrando um pouco mais isso, ou talvez de estar interagindo mais. Acho que o governo precisa estar mais atento a isso. Eu finalizo essa minha fala dizendo o seguinte: acho que aquilo que o nosso companheiro lá atrás deu um recado muito bonito para as crianças aqui. Nunca podemos desanimar, a luta é permanente e os espaços precisam ser ocupados. Então, a presença da juventude aqui hoje, trazendo o seu recado, isso tem repercussão, porque a TV Senado dá publicidade a isso. Nós vamos fazer os encaminhamentos enquanto Comissão de Direitos Humanos. Então, esses espaços precisam, de fato, serem ocupados cada vez mais pelas lideranças e pelos representantes das comunidades indígenas. Então, eu parabenizo vocês aqui. Aquilo que compete à Comissão de Direitos Humanos, nós vamos fazer, né? Vamos dar encaminhamento. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, viu? Agradecer a presença da Unicef, agradecer a presença da Comissão Nacional da Juventude Indígena, representada aqui pela Lana, e agradecer a presença de todos vocês. Então, é isso, senador Wellington. E eu vou ter que sair para atender o pessoal e o senhor faz os encaminhamentos finais. Nós agradecemos licença, apenas... Licença, desculpa. Antes da excelentíssima senadora sair, eu gostaria que o expedito entregasse uns presentes que a gente trouxe especialmente para vocês, lá da nossa região. Maravilha. Algumas músicas indígenas e algum trabalho, uns trabalhos da FUIRN. Expedito, que legal. Vamos receber aqui, Wellington? Vamos. Vamos receber aqui. Muito bem. Põe no final, a gente podia tirar uma foto com todo mundo.
Eu quero só, senadora Ana Rita, são dois volumes diferentes, né? Tá bom, obrigado. senadora Ana Rita, só para esclarecer, na verdade, é exatamente a ideia de ter uma secretaria especial, porque o entendimento é que a FUNAI, na forma como ele é organizado, ele termina tendo uma função executiva, mas dificuldade de participar das decisões. Esse aqui é o ponto. Então, assim como tem a área que cuida da política intersetorial para as mulheres, para os direitos humanos, não é, para a igualdade racial, um específico pela gravidade que nós temos nesta área. Alana, por favor. Gostaria de complementar em relação, de fato, realmente, esse debate tem que ser uma coisa mais ampla para todo o movimento indígena em geral. E em relação a isso, a questão do Ministério da Justiça, eu gostaria muito de reforçar a questão que nós, no movimento indígena, não aceitamos diálogo em relação à PEC 215. Nós não aceitamos a PEC 215, nós repudiamos a portaria 303 da AGU. E estamos em campanha com o Ministério da Justiça. Na quinta-feira passada, nós estávamos acampados em frente ao Ministério da Justiça, inclusive a participação de muitos jovens e adolescentes e até crianças indígenas no Ministério da Justiça, para que o ministro Cardoso pudesse assinar a homologação de algumas terras indígenas que já estão no Ministério da Justiça, e nós não tivemos um bom resultado, nós não tivemos essas terras... Nós não tivemos a canetada do nosso ministro. Então, como a excelentíssima senadora mencionou, a TV Senado pode estar publicizando isso. Nós, da Juventude Indígena, desde o ano passado, desejamos sim uma fala com a nossa presidenta, porém nós não conseguimos esse espaço junto à presidência da República para que nós venhamos falar da nossa especificidade em relação a nós, jovens indígenas, e para além. Não adianta a gente falar sobre nós mesmos, sobre a criança e adolescentes, se nós não temos as nossas terras garantidas. Gostaria de reforçar isso, se eu não deixei claro. Não a PEC 215 e assina Cardoso. Obrigada. Sim, eu devo só dizer que, para nós aqui, ficou claro a posição sobre a PEC 215 e outros projetos aqui colocados. Então, vejam só, nós estamos incluindo aqui, inclusive, um encaminhamento à AGU, acho importante, tá certo? E foi citado aqui também pela senadora Ana Rita, e acho que a própria entrega desse material aqui reforça a importância de também ser encaminhado um apoio para o Ministério da Cultura. Então, agradecendo aqui aos nossos convidados, dizer que nós, aqui o Senado Federal, nos sentimos muito honrados pela presença, não é, e pelo depoimento que ouvimos aqui, e vamos dar andamento na forma que foi encaminhado. Fazer aqui um convite, nós estamos tendo nesse instante uma exposição fotográfica, AEC, é esse o nome? AEC, Ver o Mundo pela Fotografia, que é fruto de uma parceria do Unicef com o setor privado. A exposição está aqui no espaço Ivandro Cunha Lima, no Senado, e é resultado de oficinas de fotografia com adolescentes e jovens indígenas do Alto Rio Solimões, em Tabatinga, com apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Então, a ideia é de podermos fazer aqui um convite para que possamos juntos fazer uma visita lá no encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado esta audiência. Obrigado.